Olá, bem-vindos ao canal MATFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver limites por substituição. Matemática A 635, são quase todos os limites que saíram nos exames nacionais e que foi preciso utilizar o método da substituição. Temos então o primeiro limite, que é o limite quando x tende para 1, 5 menos 5 é elevado a x menos 1, sobre x ao quadrado, mais 3x menos 4. A primeira coisa que vamos fazer é fazer a substituição e ver se dá 0 sobre 0. Então, 1 mais 3 menos 4, e realmente dá 0 sobre 0, indeterminado. Convém, e tem mesmo que identificar a indeterminação. Pelo aspecto, deve ser um limite deste género aqui à direita, um limite de x a tender para 0 é levantado a x menos 1 sobre x, mas temos que fazer mudança de variável, porque os critérios dizem que só podemos utilizar este limite aqui, ou um limite nessa forma. Ao termos uma substituição, reparem, como o x tende para 1, o melhor a fazer é, ainda que não é usual, o 1 passa para a esquerda e vamos dizer que o que ficou do lado esquerdo vai ser o y, ou seja, o y é igual a x menos 1. É um processo de fazer. Se o x tende para 1, reparem, o x está a tender para 1, quer dizer que 1 menos 1 é 0, implica que o y tende para 0. E daqui também sai que o x é y mais 1, se for preciso. Outra coisa que convém fazer é fatorizar ali o polinómio do denominador. X² mais 3x menos 4. Fazem a fórmula resolvente na máquina, que segundo o que está aqui, deu 1 e menos 4. Então vem x igual a menos 4 ou x igual a 1. Então, o x² mais 3x menos 4 é x menos 1 vezes x mais 4. Então é colocar, agora que temos, vamos até ao momento só colocar a fatorização, x tende para 1, 5 menos 5 é levantado a x menos 1, até o momento sobre x menos 1 vezes x mais 4. Reparem que temos aqui alguma coisa parecida, que é o expoente do e uma parte do denominador, que eu posso separar e colocar assim. 5 menos 5 é x menos 1. Vou só pô-lo aqui com outro aspecto. X mais 4. Assim, com o objetivo, não fiz muita coisa, mas com o objetivo de fazer um limite com estes dois fatores. Reparem. Então, faço a separação pela álgebra dos limites, vezes 1 sobre x mais 4. Ia colocar ali um limite, ponho a seguir. Agora, estamos quase no nosso limite notável. Ainda não é? Porque o nosso limite notável tem o número 1. Tem ali o número 1 e aqui está o número 5 e eles estão ao contrário. Mas a sorte é que tenho dois 5, não é? E reparem que eu já fiz a substituição, já tenho aqui a minha substituição pronta, só por saber que o x estava a tender para 1 e porque vos tinha dito que ia haver uma substituição. Quando o x não está a tender para 0, em princípio, se houver uma substituição, basta, por exemplo, se o x tendesse, por exemplo, para 3. Então, o mais provável seria fazer isto. E o x menos 3 seria o y. É uma boa forma de tentar fazer algumas substituições. Vamos então aqui continuar. Ao colocar um 5 em evidência, fica 1 menos é levantado a x menos 1 sobre x menos 1 vezes limite quando x tende para 1 de 1 sobre x mais 4. 5 para fora. O limite ainda não está como queremos porque os sinais estão ao contrário. Vou já fazer a substituição aqui.
o mais 4. Faço já aqui a minha substituição neste limite da direita. E agora, para ter o meu número 1, basta-me fazer isto, pôr o menos em evidência. X menos 1 vezes 1/5. Por acaso, estes 5 cortam. E continuo aqui com os meus cálculos. Fica então menos limite. Aqui. Continuar aqui com a mesma cor. Menos limite quando x tende para 1 de levantada x menos 1 sobre x menos 1. Eu podia dizer logo que era um limite notável, mas é melhor não. Os critérios de exame dizem que só se podemos utilizar o limite notável, que é um limite em que o x só tem um fator e o denominador também, que é o x, também é só um fator. Reparem, neste caso, um monómio. Então, o que é que eu faço? Faço aquela substituição que já tinha dito ali. Como o x tende para 1, o x menos 1 tende para 0, o x menos 1 é o y, então o y tende para 0. Fica menos limite, quando o y tende para 0, o x menos 1 então é y, menos 1 sobre y, fica menos 1. Ok? Vamos então agora ao próximo limite. Temos agora então aqui um segundo limite. Vamos fazer a substituição, 0 sobre 0, indeterminado. Para quem faz confusão, estava a fazer logo no início, reparem, se houver um limite notável e houver uma substituição, não se preocupem, o processo normalmente é este, o x tende para a, x menos a tende para 0, o y igual a x menos a, então o y também tende para 0. Mas ainda não cheguei ao ponto de saber se é necessário a substituição. Vai ser porque estamos num vídeo sobre limites por substituição. Mas o procedimento, em princípio, será este aqui. Reparem, A's ali no numerador, por todo o lado. Ponho um A em evidência. Ficas é levantado x menos A menos 1 sobre, fatorizo, x mais A, x menos A. Vejo que este fator aqui dá-me jeito porque é igual ao que está no E, para aplicar o meu limite notável. O A é uma constante, ponho o A para fora, e isto está a multiplicar tudo. É levantado a x menos A menos 1 sobre, junto os que me interessam, e faço o mesmo procedimento do limite anterior, x tende para A de 1 sobre x mais A. Aqui, tenho que fazer novamente a minha substituição, é a substituição que tinha dito, não é? O x tende para A, x menos A tende para 0, x menos A igual a y tende para 0. Y tende para 0, e por acaso o x é y mais A. Então, vamos substituir. Fica A vezes o limite, quando x tende para, neste caso já não é x, não é? Porque eu já mudei para y, mas vou fazer ainda, para não haver problemas de notação, vou fazer ainda uma nova passagem. Já agora, para não haver problemas de notação, faço isto ainda e faço a substituição no segundo limite. Fica 1 sobre 2A, não é? Eles cortam. E agora, para não haver equívoco quanto à notação, aquele no meio vem cá para fora e fica o limite de x tende para A de E levantado a x menos A menos 1 sobre x menos A. E finalmente vou dizer que o meu x menos A é o y e aparece o limite notável. Por acaso até convém salientar. Limite quando y tende para 0, E levantado a y,
menos 1 sobre y. No exame, chamem a atenção que é um limite notável. Fica sempre bem, que dá 1. Fica 1 meio vezes 1, que é 1 meio. Então, vamos ao próximo limite. Temos agora um limite em que o x também está a tender para 0. E até era um limite notável nos antigos programas. O logaritmo de x mais 1 sobre x, quando x tendia para 0, é igual a 1, mas agora já não. Já não é um limite notável. Tem que se fazer esta mudança de variável. Diversas vezes devem ter encontrado este limite. Este é um dos processos de fazer. O logaritmo de x mais 1 igual a y. Pelas propriedades dos logaritmos, vem é levantado a y igual a x mais 1, é levantado a y menos 1 igual a x. Então, se o x tende para 0, não é? Se o x aqui tende para 0, ou neste caso, perdão, se o x tende para 0, o y também vai tender para 0, porque fica logaritmo de 1. Então, vamos a isso. Vamos ver se ele dá indeterminado. Logaritmo de 0 mais 1 sobre 0. Logaritmo de 1 sobre 0. 0 sobre 0, indeterminado. Então, convém mesmo fazer aqui a substituição. Dissemos que o logaritmo de x mais 1 era y. Então, fica limite, quando o y tende para 0, de y sobre... E o x vimos que é levantado a y menos 1. Temos o limite notável, mas está ao contrário. Fazemos aqui uma pequena alteração, não é? Este então é o limite notável. Falta-me ali o limite a tender para 0. Limite notável, y a tender para 0. Ele dá 1, não é? Fica 1 sobre 1, que é 1. Este é um processo de calcular este limite. Por diversas vezes já o devem ter encontrado. Vamos então ao seguinte. Então temos um novo limite. O limite quando x tende para 4, dá levantado a x menos 4, menos 3x mais 11 sobre 4 menos x. Vou então fazer o que tenho que fazer primeiro, que não tenho feito, que é substituir. Não se podem esquecer de fazer a substituição. Então fica 0 sobre 0 indeterminado. E agora? Isto ficou complicado, não é? Podia jogar ali com algum caso notável, alguma coisa do género, mas ao fazer a substituição, sei que vou ter que fazer uma substituição. Reparem, se o x tende para 4, passar o 4 para este lado, o x menos 4 tende para 0. E o x menos 4 vai ser o meu y. E neste caso, o y também tende para 0. Se o x menos 4 é y, isto quer dizer que o x é y mais 4. Por aqui 2 setinhas, senão parece que era um limite. Então o x é y mais 4. Os meus 4 e os meus y estão muito parecidos. Então vem, neste caso fica o limite, quando o y tende para 0, o x menos 4 é o y, menos 3 vezes o x y mais 4, mais 11 sobre 4 menos x. Posso fazer isto, é menos y, não é? Porque se x menos 4 é y, 4 menos x, que é o simétrico, é menos y. Vou fazer as minhas contas. Limite quando o y tende para 0 é levantado a y menos 3y menos 12 mais 11 sobre menos y. Não é? Fiz a distributiva aqui, menos 3y, menos 12. Continua, então fica limite quando o y tende para 0, é levantado a y, menos 3y, menos 1, sobre menos y. Se eu juntar estes dois, aparece-me aqui uma parte do limite notável, não é? Então vou separá-los.
a soma é comutativa. E que é levantada y, menos 1, menos 3y. Vou pôr aqui um menos aqui fora. E o meu menos y passou a y. Agora faço uma separação em dois limites. Não posso esquecer do menos. É levantada y menos 1 sobre y, menos, limite, quando y tende para 0, 3y sobre y. Não é? Estes cortam. Este limite notável. Limite notável. Vai dar 1, com o menos que lá atrás dá menos 1. Então fica menos 1 menos 3, que é menos 4. Ok? Então, espero que tenham gostado. Vamos ao próximo limite. Temos então aqui um quinto limite. Estes limites, volto a relembrar, saíram todos em exame. São todos os limites que saíram em exames. Fica então 0 sobre 0, indeterminado. A substituição que vou ter que fazer aqui é muito pequena, mas já vamos ver. Tem que ser feita. X tende para 0. Reparem, se eu tirar este 3 para fora, o truque é que este número aqui, ou este fator aqui, apareça aqui em cima. Ele não está, não é? Porque um é x e outro é 2x. Não tem problema. Eu ponho aqui um 2 e meto aqui um 2 a compensar, aqui fora. Já está na forma do limite? Não, porque o limite notável, reparem, não se esqueçam que o limite notável é assim. Limite, quando x tende para 0, é levantado a x menos 1 sobre x, que dá 1. Então, ele não está ainda bem na forma. Vou fazer o seguinte, vou pôr o menos. E já fica um bocadinho melhor. Já é o 1 que está negativo, mas ele está ao contrário. Então faço o inverso. Não é? Como já tínhamos feito ainda há pouco. X tende para 0, o inverso. D elevado a 2x menos 1 sobre 2x. Mas em vez de x, está um 2x. Tenho que fazer uma mudança de variável. Uma pequenita mudança de variável. 2x igual a y. Se o x tende para 0, o y também, porque 2 vezes 0 é 0. Então, onde está o 2x, vou colocar y. Vem menos 3 meios. Limite quando o y tende para 0, 1 sobre. É levantado a y menos 1 sobre y. Então, este é um limite notável. Limite notável. Fica então menos 3 meios vezes 1 sobre 1, que dá menos 3 meios. Vamos então ao próximo limite. Temos então agora um novo limite, também de exame. Ao substituir, irá dar 0 sobre 0, indeterminado. Nossa substituição, como vos disse, não é um quebra-cabeças. Basicamente é só fazerem isto. X não é que isto seja algo científico. É um processo de fazer e funciona. X tende para 2. X menos 2 tende para 0. X menos 2 é igual a y. Se o x tende para 2, o y tende para 0. Então fica o limite quando o y tende para 0. Daqui já agora, o x é y mais 2, que vou precisar, não é? Onde está o x, vou colocar y mais 2. E o x vai ser, então, y mais 2. Sobre y. Não é fácil no exame, ainda o aluno estar a fazer uma substituição destas e o exercício parece que começa a ficar mais complicado, que é o caso. Faço a distributiva, mas normalmente funciona. Que já, antes já experimentaram. Então fica y, é levantado a y mais 2.
mais 2 L levantada Y mais 2 menos 2 é quadrado. Um aluno não esteja muito habituado a este tipo de limite, no exame vai logo dizer isto. Está errado. Se comecei com um limite mais simples, agora cada vez isto fica mais complicado. Mas o processo realmente é este. Então fica limite quando y tende para zero, y é levantada y vezes é levantada ao quadrado, pela regra das potências. Já agora vou só chamar a atenção a isto aqui. Então isto é levantado a y vezes levantado a 2. Pela regra das potências, não é? A levantado a x mais y é a levantado a x vezes a levantado a y. Foi isso que utilizei. Então mais 2 levantado a y vezes levantado a 2 menos 2 levantado a 2. Vamos ver agora o que é que eu vou juntar aqui. Reparem, se eu juntar estes dois, vou obter aqui uma coisa que eu vou conseguir colocar em evidência, que é o e quadrado. E se juntar este aqui, e fizer o limite com o y, os y vão cortar e vai desaparecer a indeterminação. Então, vamos ver o que não acontece com estes dois aqui. Onde é que está? Com estes dois, se eu juntasse a indeterminação ou um infinito, ou um zero no denominador, não iria desaparecer. Então, vamos fazer esta junção aqui. Fica limite, quando y tende para zero, sobre y, mais limite, quando y tende para zero. Podia-se fazer este limite de uma forma um pouco mais simples. Voltei aqui esta pela substituição, por esta substituição. Então fica limite, quando y tende para zero. Estes y aqui já os posso cortar. Eu os vou cortar. Limite quando y tende para zero de levantado a y vezes e quadrado, mais limite, quando y tende para zero, vou pôr em evidência o 2e quadrado. Vou colocar estes aqui em evidência, este e este. Vou colocá-los em evidência. Este é o 2 e o e quadrado, não é o levantado a y. Vou colocar em evidência. Então coloco um 2, e quadrado em evidência, e fica-me levantado a y menos 1 sobre y. Reparem, não vos faça confusão se eu fizer esta conta. 2e quadrado vezes levantado a y dá-me este fator todo. 2e quadrado vezes 1 dá-me este aqui, o 2e quadrado. E apareceu-me um limite notável. Vou colocá-los lá para fora. Aqui vou já fazer a substituição em alturas diferentes. Mais, vou meter um 2e quadrado para fora. Levantado a y menos 1 sobre y. Este é um limite notável. Limite notável que vai dar 1. Vamos então fazer as nossas contas. Levantado a zero é 1. 1 vezes e quadrado mais 2e quadrado vezes 1, que é o limite notável. Dá 3e quadrado. E aqui temos o resultado do nosso limite. Vamos então ao próximo. Aqui então o nosso limite. Número 7. Vamos substituir. Que é levantado a 0 menos 1 sobre 0 mais 0. Então fica 0 sobre 0 indeterminado. Não temos que fazer de momento uma substituição, porque o x está a tender para 0. Vamos ver o que é que isto dá. Vou fatorizar. Faço a fatorização do denominador. Também um exame saído. Perdão, também é um exercício que saiu dos exames nacionais. Coloco o A em evidência e um x. E fica-me então x mais A. Não é? Só para
os mais distraídos, ax, x mais a, se eu fizer a conta, ax vezes x dá ax quadrado, mais a vezes a é a quadrado, x, ok? Então fica o limite, quando x tende para 0, vou separar em 2, com os que me interessam. Então é ax menos 1 sobre ax vezes limite, quando x tende para 0, este limite que está aqui não gera nenhum problema, o segundo, não é? Porque não dá indeterminado. Aqui sim, parece que apareceu um limite notável, mas o x está a tender para 0, mas em vez de x aqui aparece-me um ax, então tenho que fazer uma mudança de variável. Então faço ax igual a y, como o x tende para 0, o y também tende para 0. É a minha mudança de variável, mas antes disso vou fazer a substituição no limite da direita, para não haver uma incoerência nas variáveis. Então faço ax, continua tudo igual, sobre ax vezes 1 sobre 0 mais a. 0 mais a, que é 1 sobre a, então vou pôr esse 1 sobre a, que é uma constante, lá para fora. Limite x tende para 0, ax menos 1 sobre ax. É mais por uma questão de notação no exame e não perderem pontos. Já tenho então a minha mudança de variável, que é o ax vai ser o y, então fica limite, quando o y tende para 0, falta-me 1 sobre a, d levantado a y, menos 1 sobre y. Chamará a atenção, exame que é um limite notável. E vamos fazer as nossas contas. 1 vezes 1 sobre a vezes 1, que dá 1 sobre a. Ok? Então temos aqui um novo limite. O limite quando o t tende para mais infinito de 2t é levantado a menos 0,03t. Vou substituir. Então, vou fazer a substituição. 2 vezes mais infinito é levantado a menos infinito. Dá mais infinito vezes 0, que é indeterminado. Pus aqui o gráfico, não se esqueçam, que é exponencial. O levantado a menos infinito é 0. Ou seja, y igual a 0 é o máximo sintográfico da função levantado a x. Pronto, este é o limite simples. Vamos tentar utilizar este limite notável aqui, levantado a x sobre x, dá mais infinito, está no formulário de exame. Então fica 2t sobre levantado a 0, 3t. Já está na forma do limite? Não, não está, porque eu preciso, o que eu tenho aqui, preciso ter ali também, e é isso que eu vou fazer. Então coloco o 2 para fora, vamos escrever aqui na mesma cor, o 2 para fora, fica o limite, quando o t tende para mais infinito, de t sobre levantado a 0,3t. Não era preciso tantas passagens. Já me estava a esquecer do 2. Aí vou abrir um espacinho porque já vão ver o que é que vai acontecer. O limite quando t tende para mais infinito. Então vou colocar estes dois iguais, em cima e em baixo. Então ponho 0,3t, levantado a 0,3t, e coloco aqui, para compensar aquele 0,3, coloco aqui 0,3. Continua, fica 2 sobre 0,3 vezes limite, quando o t tende para mais infinito, faço agora o inverso, 1 sobre levantado a 0,3t sobre 0,3t. E finalmente vou aqui à minha mudança de variável. 0,3t igual a y. Se o t tende para mais infinito, 0,3 vezes mais infinito continua a ser mais infinito. Então o y também tende para mais infinito.
fica 2 sobre 0,3 vezes o limite, quando o y tende para mais infinito, de 1 sobre L levantado a y sobre y. E este é um limite notável. Limite notável. Agora fica 2 sobre 0,3 vezes 1. E esse limite notável dá o mais infinito. Aquele mais infinito ali. 2 sobre 0,3 vezes 0, que é 0. Pronto, alguns alunos que não dominem bem os limites vão dizer logo que este resultado é 0. Depois de fazer estas contas todas, cheguei também a 0. E vão dizer que não valia a pena fazer tanta conta. Dava logo 0. Então vamos ao próximo. Temos aqui então um novo limite. Agora um limite trigonométrico, que temos de usar este limite notável, que também está no formulário. X tende para 0. Seno de x sobre x, que é igual a 1. Então temos que utilizar, ou tentar utilizar, este limite aqui. Vamos então, ao substituir, fica seno de 0 sobre 1 menos 0, 0 sobre 0, indeterminado. Posso fazer a fatorização do binómio 1 menos x quadrado. Seno de x menos 1 fica 1 menos x, 1 mais x. Reparem que estes dois fatores são parecidos, simétricos. Neste caso, coloco o menos em evidência. Fica seno de x menos 1. E aqui, x menos 1. Troco o sinal de um dos fatores, os sinais. Faço a separação em dois limites, como temos estado a fazer antes. Vezes limite, quando x tende para 1, 1 sobre 1 mais x. Agora, o limite, o x tem que tender para 0, faço a mudança de variável. Então, se o x tende para 1, x menos 1 tende para 0, x menos 1 é y. E o y tende para 0. No entanto, como tínhamos visto, vamos fazer aqui primeiro este limite para não haver algum erro de notação. Limite quando x tende para 1 para não haver duas variáveis. Seno de x menos 1 sobre x menos 1. Vou substituir. Este limite do lado direito não gera grande problema. É o meio. Esse meio vou pô-lo aqui já fora. É um processo de fazer, não é preciso ser assim. Tenho a minha mudança de variável. X menos 1 é igual a y. Fica então meio, limite, quando y tende para 0, seno de y sobre y. Limite notável. Limite notável, não é? Então fica meio vezes 1, que é o meio. Então, vamos agora ao seguinte limite. Temos aqui então um novo limite. O limite quando x tende para 0 é levantado a 2x menos 1 sobre tangente x. Ao substituir, irá dar o 0 sobre 0 indeterminado. Não se esqueçam que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. E fica então limite quando x tende para 0 é levantado a 2x menos 1 sobre seno de x sobre cosseno de x. Posso já fazer aqui uma pequena alteração, não é? O cosseno de x já está ali no terceiro nível. Posso passá-lo para este lado.
vezes é elevado a 2x menos 1. Está aqui um problema aqui de escrita. É menos 1 aqui. Comecei a levantar o expoente, menos 1, sobre seno de x. Separo em dois limites. Fica então o limite, quando x tende para 0, da cosseno de x vezes limite, quando x tende para 0, é levantado a 2x menos 1 sobre seno de x. Agora, há vários processos para resolver este limite. Vou já fazer aqui o primeiro limite. O cosseno de 0 é 1, não é? Ao substituir, fica então, porque é cosseno de 0, fica 1 vezes o limite quando x tende para 0, é levantado a 2x menos 1 sobre seno de x. Agora, vou dividir ambos os membros por 2x. É um dos processos. Reparem, ao fazer isto, divido por 2x e divido por 2x também. Vamos estar aqui ao dividir por 2x ambos os fatores, ambos o denominador, perdão, e o numerador. Continuo com o limite equivalente. Vem então aqui o limite quando x tende para 0, é levantado a 2x menos 1 sobre 2x vezes, separo, dois x. Reparem, aqui para o primeiro limite, vou fazer uma mudança de variável, porque é um 2x, não é? Tem este 2x e devia ter x. Que tenho que usar o limite notável, que já tínhamos visto anteriormente. Eu vou colocar aqui o limite quando x tende para 0, é levantado a x menos 1 sobre x, que é igual a 1. Este limite é simples, podia-se fazer de uma forma um pouco mais abreviada, mas vamos fazer todos os passos. Já volto ao limite da exponencial. Vou primeiro desembaraçar-me ali do limite do seno de x sobre 2x. Reparem, aquele 2 que está ali é como se fosse o meio, não é? 1 sobre o meio, perdão. Aqui, 1 sobre seno de x sobre x. Quando o x tende para 0, não é? Este é um limite notável. Podia logo ter tirado este 2 aqui lá para fora, como 2, sem problema nenhum. Este ainda vou tratar dele, aqui o da esquerda. Então fica o limite, quando x tende para 0, é levantado a 2x menos 1 sobre 2x vezes 2. Limite, quando x tende para 0, de 1 sobre sin x sobre x. Este é um limite notável. Limite notável, que vai dar 1. Então fica limite, quando x tende para 0, de levantado a 2x menos 1 sobre 2x vezes, vou pôr já este 2 cá fora, estes 2 aqui, vezes 1 sobre 1, que fica 2, limite, quando x tende para 0, é levantado a 2x menos 1 sobre 2x. E agora finalmente faço a nossa mudança de variável. Então, 2x
é igual a y, se o x tende para zero, o y também tende para zero. Fica, então, 2 limite, quando o y tende para zero, é levantado y menos 1 sobre y. É um limite notável. Notável, então fica 2 vezes 1, que é 2. Este processo é muito trabalhoso, deu muito trabalho para um limite simples, que eu poderia fazê-lo de outra forma. Vamos fazê-lo só de outra forma, um pouco mais rápido. Vamos fazer então o exercício 10, mas de outra forma. Então é o limite quando x tende para zero, vamos lá fazer de outra forma. Temos a indeterminação, não é? Que é 0 sobre 0. É levantada de x menos 1 sobre tangente x. Então posso fazer isto. Pronto, o início identifica a indeterminação. Seno x, cosseno x. Já sabemos que o cosseno x vem lá para cima. E fica este limite aqui. É 2x menos 1 sobre seno x quando o x tende para zero. Reparem, este vai dar 1, não é? Que é cosseno de zero. E ficamos, de facto, é com este limite aqui. Limite quando x tende para zero, de levantada a 2x menos 1 sobre seno de x. Reparem, para fazer um limite notável, por exemplo, este é um processo. Este limite aqui precisa de um 2x. Então vou colocar aqui um 2x. Mas ao colocar um 2x no denominador, tenho que compensar lá em cima. Este, para fazer um limite notável, ainda que está ao inverso, precisa de um x. Vou colocar um x ali em cima, coloco um x aqui em baixo. Então, agora separo como me interessa, assim. Limite quando x tende para zero, de levantada a 2x menos 1 sobre 2x vezes. Limite quando x tende para zero, de x sobre seno de x, ou seja, usei este e ficou-me ainda limite quando x tende para zero, 2x sobre x, não é? Vou só ajeitar aqui, fica o limite quando x tende para zero é 2x menos 1 sobre 2x vezes o limite quando x tende para zero de 1 sobre seno x sobre x para chegar ao limite notável. Assim, vezes 2. Agora, este aqui vai-me dar 1, que é um limite notável. E na próxima passagem faço já, então, o 2x igual a y, x tende para zero, y tende para zero. Fica limite, quando y tende para zero, de L levantado a y menos 1 sobre y vezes 1 sobre 1 vezes 2. Vai dar 2, não é? Porque este é um limite notável que dá 1. Então, este que é 1. Para outro processo um pouco mais rápido, ainda haverá outros, não é? Que simplificam até um pouco mais. Vamos ao próximo limite. Então temos um novo limite com uma função trigonométrica e uma função irracional. Ao substituir, raiz de 1 menos 1, seno de 0, 0 sobre 0, indeterminado. Temos ali a raiz de x menos 1, que está mesmo quase a pedir para se multiplicar e dividir pelo conjugado, para se aplicar o caso notável. Vamos então fazer. Seno de x menos 1, raiz de x mais 1 sobre é um caso notável que é o a menos b. A mais b, que é a quadrado menos b quadrado. Fica então
O limite quando x tende para 1. Seno de x menos 1. Assim. Não é? Corta os quadrados, o quadrado com a raiz. Isso, faço já aqui uma separaçãozinha. O limite da direita não gera grande problema, não é? Vou já substituir. Fica então o limite mais a raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2, fica o meio. Então, vou já por esse meio cá para fora. E agora vou fazer a minha substituição. Como tínhamos visto, o x tende para 1, x menos 1 tende para 0, já está a tender para 0, então x menos 1 é o y. Isto quer dizer que o y tende para 0. Fica então o limite quando o y tende para 0 de y sobre seno de y. Aí falta aqui o meio. Já me estava a esquecer do meio que já o tínhamos posto. Então, temos o limite notável. Que é igual a 1. Então fica o meio vezes 1, que é o meio. Pronto, isto em termos de limites por substituição, penso que seja uma boa ajuda. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.